Durante boa parte da vida, acreditamos que estamos em uma jornada para encontrar algo. Um propósito, uma resposta, um sentido, Deus. Passamos anos correndo atrás de uma sensação que nunca chega, como se estivéssemos sempre a um passo de alcançar a verdade, mas esse passo parece nunca acontecer. E quanto mais procuramos, mais ela escapa. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força fazemos, mais ela escorre pelos dedos. Mas o que ninguém te contou é que a própria busca é a prisão. O desejo de encontrar algo se torna o obstáculo que te impede de perceber o que já está presente. Você corre atrás da iluminação, da paz, da presença de Deus, e tudo isso já habita dentro de você. A busca é a distração criada pela mente, e a mente é a guardiã do ego. Ela não quer que você encontre, porque se você encontrar, ela perde o controle. Por isso, a busca espiritual, quando feita de forma inconsciente, se transforma em um novo tipo de ego, o ego espiritual. É aquele que diz: estou evoluindo, estou despertando, estou mais consciente que antes. E, no entanto, continua perdido no mesmo ciclo de comparação, julgamento e desejo de ser algo mais. A mente usa até o caminho espiritual como um disfarce para continuar dominando. O verdadeiro despertar acontece quando você para, quando entende que não há nada a buscar, quando o eu que procura finalmente se dissolve. É nesse ponto que a verdade começa a se revelar, não como uma ideia, mas como presença viva, porque a verdade não pode ser alcançada, ela só pode ser lembrada. Imagine um homem que sai pelo mundo procurando o sol, com uma lanterna nas mãos, andando por desertos e montanhas, acreditando que precisa encontrar a luz. Ele não percebe que o sol sempre esteve acima dele, iluminando até o caminho da própria busca. Assim somos nós. Procuramos o que já está aqui dentro e ao redor, mas o ruído da mente nos impede de ver. O problema é que fomos treinados para acreditar que tudo está fora. O amor, o sucesso, a paz, o sagrado. Fomos ensinados a correr atrás, a lutar, a acumular. A ideia de parar parece fracasso, mas é o oposto. Parar é o ato mais poderoso que existe, porque é no silêncio da busca que a verdade se manifesta. Quando você para, o mundo continua, a vida flui, as respostas aparecem não porque você as procurou, mas porque você saiu do caminho. O buscador sai e o ser desperto aparece. Essa é a grande virada. O que você procura não é encontrado. Ele se revela quando você deixa de procurar. Deus não se esconde, é o buscador que está cego. A mente cria a sensação de distância, de tempo, de progresso. Ela diz: quando eu meditar o suficiente, quando eu estudar o suficiente, quando eu for puro o bastante, aí sim eu estarei iluminado. Mas a alma ri disso, porque ela sabe que você já é o que busca. A busca cria tensão, e onde há tensão, não há presença. O que é real só se revela na calma. A verdade é sutil, delicada, silenciosa. Ela não entra onde há ruído, desespero e pressa. É por isso que muitas vezes o despertar só acontece depois de uma grande exaustão. Quando o buscador está cansado demais para continuar correndo, ele finalmente se rende, e na rendição ele encontra o que sempre procurou. Esse é o ponto mais difícil: aceitar que o que você procura nunca será encontrado, porque nunca esteve perdido. A mente odeia isso porque ela vive de busca, mas o espírito reconhece imediatamente porque sempre soube. Deus não está em um lugar que você vai chegar, ele é o espaço onde você já está. O sagrado não se encontra, se percebe, e para perceber é preciso parar. Parar de tentar entender, parar de tentar controlar, parar de tentar ser algo, porque a busca espiritual é, no fundo, uma tentativa de escapar do agora.
Enquanto você busca, a mente te convence de que o momento presente não é suficiente, que há algo mais a alcançar, que a paz está adiante. E assim você passa a vida inteira correndo em círculos espirituais, estudando, orando, ouvindo, sem nunca sentir realmente o que está buscando. Mas quando você para e silencia, algo diferente acontece. Uma quietude toma conta. Não há mais necessidade de se tornar nada. Não há mais pressa. E é ali, nesse estado de rendição completa, que você sente pela primeira vez o que é estar realmente vivo. A iluminação não é um evento, é um estado natural. O ego é o que cria a ideia de que há uma distância entre você e Deus. E essa distância desaparece quando o eu desaparece. Quando o procurador cessa, a verdade simplesmente é. O que você está buscando, a presença, a conexão, o amor, a paz, não está em outro lugar. Está exatamente onde você está neste instante. O silêncio não é ausência de som, é presença de tudo. Mas atenção, parar de buscar não significa desistir da vida, significa deixar de lutar contra o fluxo dela, é se entregar à sabedoria que move tudo, é confiar que a vida sabe o que está fazendo. Quando você entrega o controle, você entra em sintonia com o divino. A busca cria cansaço, a presença cria leveza, e a leveza é o sinal de que você está no caminho certo. Quando a busca cessa, o verdadeiro caminho começa. O buscador desaparece e o observador desperta. É como se, pela primeira vez, você respirasse sem medo, existisse sem culpa e sentisse sem necessidade de entender. Tudo simplesmente é. Você percebe que a vida não precisa ser explicada, apenas vivida, que o sentido não está nas respostas, mas na presença. A mente é inquieta porque teme o silêncio. Ela precisa sempre de um objetivo, de um motivo, de uma história para justificar a existência. Mas o espírito não precisa disso, ele apenas é. Ele não quer entender Deus, ele é expressão de Deus. E enquanto a mente tenta compreender o mistério, o espírito vive nele. O paradoxo é que quando você para de buscar, você encontra tudo. E quando encontra tudo, percebe que nunca houve encontrar, houve apenas lembrar. Lembrar que a essência divina nunca foi perdida, que a separação é ilusão, que o vazio que você sentia era apenas o eco do seu próprio esquecimento. Essa é a revelação silenciosa, o momento em que o buscador finalmente entende que o caminho espiritual não leva a lugar nenhum, ele apenas te traz de volta para casa, para o centro, para o agora. É o retorno ao estado original, anterior a qualquer crença, dogma ou identidade. Você começa a perceber que a paz não está em outra vida, em outro plano, nem em outro tempo. Está no instante em que você para de resistir à vida, porque resistir é a forma mais sutil de fugir, e toda fuga é uma negação da presença divina. Quando o ego cessa sua busca, o coração começa a ouvir, e o que ele ouve não é uma voz distante vinda dos céus, mas o sussurro suave da consciência. É a voz que sempre esteve ali, abafada pelos ruídos da mente, a voz que te diz: você já é. Esse despertar não acontece com um milagre, mas com uma rendição silenciosa. Você se dá conta de que não há ninguém para salvar, nada a conquistar e nenhum lugar a chegar. E esse entendimento não gera desânimo, gera liberdade. Porque enquanto você acreditava que havia algo a alcançar, vivia preso. Agora, sem meta, sem pressa, sem comparações, você finalmente respira a realidade de Deus em tudo. O que resta quando o buscador desaparece é o ser puro, o estado que os antigos chamavam de iluminação e que na verdade é apenas o retorno à naturalidade. O espírito desperto vive sem resistência. Ele não luta contra o que é, não reclama do que foi e não teme o que virá. Ele confia, e essa confiança é fé em sua forma mais pura. Mas para chegar a esse ponto é preciso morrer, não fisicamente, mas internamente. Morrer para a ideia de quem você pensa que é. Morrer para os desejos de ser algo melhor.
mais espiritual, mais iluminado, porque a busca pelo melhor é apenas o ego disfarçado de devoção. Quando o velho eu morre, o novo ser não nasce, o eterno simplesmente se revela. Você entende que nunca houve separação entre você e o divino, que Deus nunca esteve distante, mas sim encoberto por camadas de identidades, crenças, comparações e medos. E então o amor começa a surgir espontaneamente. Não o amor condicionado, que dá para receber, mas o amor que é o próprio ar que você respira. O amor que não precisa de objeto, que não depende de merecimento. É o amor que simplesmente é. Nesse estado você não busca mais respostas, você se torna a resposta, porque toda pergunta vem da mente e toda verdade vem do silêncio. O silêncio, que antes parecia vazio e assustador, agora é o espaço onde Deus fala, não com palavras, mas com presença. E a vida, que antes parecia uma sequência de obstáculos, agora é vista como uma dança. Tudo tem um ritmo, uma cadência, uma harmonia invisível. O que antes parecia causa agora é percebido como sincronicidade. O que antes era dor, agora é purificação. E o que antes era perda, agora é libertação. A mente quer compreender o despertar, mas o despertar não pode ser compreendido apenas vivido. Ele não cabe em conceitos, porque o que é divino está além da linguagem. Tudo o que pode ser dito sobre Deus é apenas sombra. A verdade é luz, e a luz só se reconhece quando você fecha os olhos e sente. É por isso que os antigos sábios ensinavam o caminho da quietude. Eles sabiam que a verdade não é revelada ao esforço, mas à entrega. Que o buscador não chega ao topo, ele se dissolve no caminho. O verdadeiro sábio não é aquele que acumulou respostas, mas aquele que se tornou simples. A simplicidade é o portal do divino, e é a coisa mais difícil para a mente aceitar, porque a mente ama o complicado. Ela acredita que quanto mais entende, mais próxima está de Deus. Mas o que te aproxima de Deus não é o saber, é o ser, é o silêncio que se instala quando você para de tentar entender. E então, de repente, o mundo muda, não porque algo fora de você mudou, mas porque você mudou a forma de ver. A realidade se torna um reflexo da paz interior. As pessoas que antes te irritavam se tornam professores de paciência. As dores que antes te quebravam agora te moldam. E as situações que antes pareciam injustas agora revelam sua sabedoria oculta. Você não busca mais milagres, você os reconhece em tudo. No nascer do sol, no toque do vento, no bater do seu próprio coração. Tudo é sagrado, tudo é expressão do divino. E é aí que a busca realmente acaba, não porque você encontrou algo, mas porque percebeu que nunca havia nada a encontrar. Que o buscador e o buscado sempre foram o mesmo. Que o caminho e o destino sempre foram um só. Nesse ponto, a alma descansa. Não há mais pressa, não há mais dúvida. A confiança é completa, porque a separação acabou. O buscador desapareceu e só restou o ser pleno, consciente e presente. E então, em silêncio, você entende o que os mestres sempre tentaram dizer. O que você procura está te procurando. E quando você para, ele te encontra.